noite. A gente vai começar agora o Sextou na Quarentena, hoje com Thierry Tremorroux. Eu tenho dificuldade, ele vai me esclarecer um pouco sobre esse sobrenome dele, como se pronuncia. Ele é ator, diretor, coach para o francês. Ele vai explicar um pouquinho isso também, porque pessoas que precisam trabalhar a pronúncia em francês, ele ajuda. Ele me ajudou com pequenas frases no espetáculo Sete Afluentes do Rio Ota, que eu tinha que falar em francês. Então, ele é o cara para fazer isso. Acho que ele também faz tradução do francês para o português, ou do português para o francês. Estou esperando ele entrar aqui para a gente começar esse bate-papo, que é toda sexta-feira. Eu mudei o horário, antigamente era às 10, mas estava ficando muito tarde, porque acabava abrindo 2 lives. E agora eu estou fazendo sempre às 20. Que aí a gente acaba podendo abrir 2 lives e não fica tão tarde. Thierry, estou te esperando. Thierry chegou, entrou aqui. Thierry pede solicitação. Opa, vamos começar. Acho que a primeira coisa que ele pode falar é sobre o sobrenome dele. Hein, Thierry? Estou esperando. Você pode fazer uns vídeos de mim assim também. Temos um backstage hoje, um make-off. Thierry, estou te aguardando. Vê sua conexão com a internet. Está legal? Está entrando? Vou segurar aqui. E aí, Thierry? Boa noite, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien, et toi? Bien. Santiago tá aí? Vai fazer a live também? Cadê o Santiago? Olá, Santiago. Santiago, eu adorei seu vídeo de 1 minuto, sério. Aí teve uma hora que você mostrou o dente. Aí você viu que seu pai tava sério atrás. Aí, ó. Tá nascendo o dente, né? Não mexe nessas coisas, não. Acabou de cair. Ah, Tá nascendo. ô, Raquel, tudo bem, Raquel? Raquel tá aí? A voz da Raquel? Bem. Tudo bom? Família, tudo bom? Saudade de vocês. Vou guardar a máscara. Saudade também. Não pode mexer. Cadê seu vídeo de 1 minuto sério, ô, Raquel? O meu vídeo de 1 minuto sério não mandei. Não pode. Ué, ficou um quadradinho pequenininho, gente. Agora abriu. Aí. Eu tava apertando nas carinhas. Sei. Fazendo chifrinho, fazendo gatinho. Ah. Ô, entrevistado, cadê você, Thierry? Tô aqui. Thierry, já começa aí, né, Thierry? Tremor. Como é que é a pronúncia do seu sobrenome? Certa. Tremorroux. 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 São 3 amores. Tremorroux. 3 amores, 3 morros, 3... Tremorroux. Somos 3. Eu vou tirar o mais Davis. Tá bom. Ah, não sei. Se ele ficar dando aqueles agudinhos, eu acho que incomoda um pouco. Como vai você? Eu vou bem. Eu vou aqui, né, confinado, seguindo essa quarentena, saindo pro básico e fazendo essas questões mais online, assim, vídeos online, começar um projeto de filmagem de cenas dentro do apartamento com uma equipe reduzida, cenas de casamento dentro do apartamento. Tem aquelas questões da leitura também, gravada. Vou começar uma questão de leitura gravada para ter uma rede de leituras no Instagram, aqui de São Paulo, não sei. Eu estou entrando há pouco tempo e já vou fazer uma leitura na @rede de leituras. Tem muita gente boa ali. E aí a gente vai gravar uma leitura via Zoom e fica gravado e sobe no dia. Tem uma exibição, tem um dia e sobe a gravação da peça na leitura. Thierry, fala aí, e você, como é que você tá? Como é que tá a vida? Assim, o que você tá seguindo mais fazendo? Assim, diretor, professor, apagou? Peraí. Vai lá. Aí, por favor. Santiago, Tira aí, então. Tira aí. saudades, Ana. Oi, amor. Beijo, minha queridona Ana Maria. Saudade de você. Comentou? Fala, Thierry.
Você está me encontrando agora dentro da cozinha, que é provavelmente o lugar que eu mais ocupo ultimamente. Eu estou lavando louças e pensando do que será o jantar. Ah, Durante a pandemia, aprendi a fazer pão, pizza. O que mais, Thiago? Cuscuz marroquino já fazia. ó, delícia. Delícia. E passei a ocupar muito mais a cozinha e as ações domésticas, né? O que não é nada mal para quem foi criada com uma mãe dentro da cozinha e um pai esperando os pés em cima da mesa do salão a janta. Olha, Foi uma criação assim, né, do patriarcal. ah, É um dos assuntos que a gente está discutindo muito ultimamente com a Raquel. uhum. Está fazendo muito bem, nesse sentido está sendo muito rico, sabe? Sim. Mas esse lugar da cozinha, você está se descobrindo, gosta, você já fazia ou você está se descobrindo mais nessa quarentena? Não, eu já fazia. Tinha uma almofada aqui, eu vou pegar, porque senão fica muito baixo para ti. Oi, Soninha. Aí eu acho que... Sônia Pena. Ah, é porque mudou a configuração, porque aqui só vê na vertical. Não, mas eu tô te vendo bem, tá Não, bem, tá bem. ocupava, mas ocupava esporadicamente. Sim. Não fazia, não me preocupava com as compras, o papel higiênico dentro da casa, quem comprava, quem pensava café da manhã, almoço, jantar. Eu não tinha, infelizmente, esse trabalho constante, sabe? E estava mais do que na hora de transformar isso, né? Não é uma questão relativa especificamente à pandemia, ela já vem de antes, Sim. mas agora ela ficou se revelando assim extremamente eu passei a assumir funções que eu não questionava antigamente. Por exemplo, Uhum. em algum lugar, eu, homem, tinha que me preocupar essencialmente com fazer dinheiro, Sim, né? sim. E o resto, o doméstico, era um pensamento mais feminino. Uhum. Uhum. E eu estou ouvindo a reação. Sério mesmo? Eu fui criada Você se vê assim? Mas você nunca Não, foi esse homem. eu nunca fui esse homem, mas eu fui criado. Vem cá. Sim. Entra, Raquel. Tô surpresa que ele Entra. foi esse homem. Eu não seria essa mulher de um homem assim que ele está descrevendo, gente. Mas foi se revelando, foi, não, e acho que é legal porque tem um reconhecimento para poder ir mudando, né? Se não tivesse um reconhecimento, não mudaria, não? Sim, eu acho que tem um reconhecimento Porque eu, de algumas sutilezas, mas assim, nunca foi a pessoa que bota dinheiro dentro da casa e o doméstico é para mulher. Nunca aconteceu isso aqui. Não, aqui dentro da casa não não. aconteceu. mas como é que é dividido? Como é que é dividida essa história? A criação minha foi bem nessa linha, assim. Sim. Meu pai agia assim, minha mãe chorava dentro da cozinha porque não tinha o afeto e não tinha troca outra do Sim. que produzir. Mas você não é esse homem. Eu não sou esse Senão homem. eu não teria casado com você, tá senão ela não maluco? aceita, você ouviu? E aí Aham. isso é muito gratificante. Então, a gente está... na verdade, a pandemia, início de março, quando a gente soube dessa tragédia, nós fomos com 2 famílias, passaram 5 semanas num sítio pertinho de Lumiar, lá no mato, sabe? E isso foi uma aventura. 3 famílias, 3 crianças da idade de Santiago. E foi
E foi divertido. Foi, imagina, né? No meio do mato, Santiago, com mais criança, podendo fazer o que queria. E aí parecia a gente se isolou totalmente, né? A gente não encontrava, Uhum. ainda tinha todos os dentes aqui presentes, e a gente ficava longe, quase sem internet, ou seja, Uhum. a gente estava numa guerrilha. A gente pegava informações, isso é Nutella, e que ele ganhou... Ele tá performático, hein, Thierry? Ele tá, né? A Raquel tá botando esse garoto performático pra caramba. Vocês dois. É o imprevisível. Performance do imprevisível. Pronto, Mas fala. não, e Então, aí, e dentro desse assunto, como é que foi? Você ficou quanto tempo lá com a internet variando? umas 2 semanas sem internet constante, Ah, correndo no caminho, evitando qualquer relação com vizinhos, com uhum, pássaros, vacas, cachorro, com ninguém. E higienizando os ovos que chegavam lá no CIS. Só faltava sim. higienizar a vaca que dava o leite. Sabia que Fala. a gente deu a mexa de uma vaca? A gente deu uma ameixa para a vaca? Não, Fala. Você vai se lembrar, né? Me fala quando você lembra da palavra. E a gente ficou assim... uma goiabada. A gente deu uma goiaba. Goiaba pra vaca. A gente ficava no meio das frutas tropicais deliciosas de lá. E Aham. pensando, vou migrar para o mato, não vai dar mais para voltar para a cidade, e as informações que você vai recebendo, isso no início da pandemia, em março, tudo, Sim. era um terror. E se praticava um terror também, né, da parte dos governantes Sim. e dos ignorantes. E ficamos lá 5 semanas. E é lá que eu aprendi a fazer pão, que eu aprendi a comunhar dentro da cozinha com as outras pessoas. Depois voltamos para o Rio e aí foi um choque, não? Você chega na cidade, entra de carro e começa a ver pessoas andando nas ruas, mas uma cidade deserta, assim, um fim de ciência, ficção, Ficção, né? Aí você vai... A gente estava na época no Jardim Botânico, na Pacheco Leão, né, que são condomínios assim de casas, pessoas que não se fala, que recebem entregadores. Então tudo isso mexeu muito conosco. E aí pouco a pouco você vai, já que a gente não tem condução sanitária, a gente não tem nenhuma indicação inteligente, né? A gente ficou precisando de entender como a gente ia conviver, e a palavra que se usa muito no momento é a flexibilidade, né? Quando você tem filhos, assim, Sim, como é que você lida com o sim, entorno dos outros? Como é que você trabalha? sim. Você começa a entender também e ter empatia aos pontos de vista dos outros, né? Exatamente, exatamente. A gente começa a flexibilização da aceitação do outro como ele é também, né? Sim, sim. A gente vai ter que resistir juntos. Exato. Principalmente quando você está em quarentena, quando você está dentro da casa com as pessoas, você quer resistir junto com as pessoas. Você tem que entender também as noias dos outros, né? E aceitar. Você não vai para a rua, ver outras pessoas, ver outra coisa e volta para casa. Não, você está dentro de casa e aquela atmosfera ela fica densa, fica leve, fica densa, fica leve, mas tem que sempre estar entendendo como o outro está vendo aquilo também. Aí facilita. Sim. Eu acho... Eu Fala. acabei de deixar você que conhece bem o Rio de Janeiro, né? De deixar um amiguinho que iniciou a temporada da quarentena com o Santiago. Eu deixei ele e a mãe dele em Botafogo. Eu passei lá perto dos cinemas, lá, sabe? Sim, morei ali perto, sei, claro. Os bares, os barzinhos e tudo. Lotados.
de pessoas jovens, eu diria de 25 a 35 anos, sem máscaras. Sem máscara. Sim. É como se fosse uma sexta-feira normal para encher a cara. O sextou na quarentena surgiu disso, né? Em vez de você ir para esse lugar, você faz em casa. Então, o que você faz em casa, já que você não está saindo? Naquela época, né, quando eu criei. Era o sextou, mas a gente não vai sair, a gente vai ficar em casa, como é que faz? O que a gente faz hoje, se a gente não sai? Então, daí surge a ideia do sextou na quarentena. O sextou, mas agora a galera tá levando a sério, então o sextou fora mesmo, tá indo. Yeah! Eu acho que assim, uns estão lidando com essa forma mais de reflexão, mais em contato com as suas sombras. Eu vi do Júlio Adrião uma coisa muito legal, o contato com as suas gavetas sentimentais. Não tinha acesso. E aí você começou a abrir, começou a tomar susto, começou a limpar porque estava empoeirada. De repente começou a colocar para fora coisa que não devia mais estar nessa gaveta. E tem outras pessoas que não aguentam mais estar confinadas e levam isso à potência máxima de sair e falar, não vou pegar, não peguei até agora e é isso aí mesmo, vou curtir até onde eu posso. Mas eu intuo que vocês estão fazendo o básico do básico quando vocês saem, né? Olha, a gente está... E o trabalho, como é que... Vocês já estão entrando em contato com o trabalho ou ainda não? Isso é um assunto que a gente pode abrir. Pois então é um assunto que eu quero saber muito, assim. O trabalho. A gente se mudou há 5 dias. Vocês estão onde? A gente está em Santa Teresa, de novo. Ah, tá. Mudou de bairro? Faz 1 ano e meio que estamos sem casa própria, que a gente mora na casa dos outros. Dá vontade de abrir um aplicativo, caseiro, eu cuido da casa, eu faço isso muito bem. Do seu galpão, mas foi uma decisão que foi assim, lá início do ano que vem, pois a gente estava morando na Joaquim Murtinha, perto do Curvelo, Largo do Curvelo, Santa Teresa. A gente estava indo passar 2 meses e meio de fazer um masterclass em Mons, uma cidade da Bélgica, onde eu montei uma peça do Büchner, Leonce Helena, que é uma peça linda. E aí eu sabia que a gente ia viajar, a gente sabia que a partir de julho a gente passaria a ocupar uma casa na Pacheco Leão, de uma amiga que passou 1 ano em Lisboa. Então a gente ficou assim, então vamos parar um pouco de pagar aluguéis e vamos migrar, guardar os móveis, a vida de boêmio, de circo, e guardar os móveis, os objetos, os livros, né, no guarda-móveis e circular pela cidade. Isso merece um trabalho em si. Minha casa é sua casa. Chez moi, c'est chez toi. É um trabalho que precisa ser desenvolvido, porque é muito interessante. Pode ser cansativa de fazer. Agora, nos últimos 15 dias, passamos por 4 casas diferentes. Mas isso, Thierry, não entendi. Isso é um projeto ou isso é um projeto no sentido de trabalho ou é um projeto de vida? Se tornou um ou os dois? Se tornou um projeto de vida a partir do trabalho, às vezes pela falta de trabalho. Sim. E durante esse ano e meio, isso deve encontrar um fim possível, final do ano. Esperando que as coisas melhorem um pouco na nossa área, né? Sim. Mas o fato de você habitar na casa dos outros te obriga você tá dentro da intimidade dos outros. Você está convivendo com os outros, ao mesmo tempo você tem que ter o maior respeito. Sim.
Pelas A gavetas. flexibilidade que você estava falando, a flexibilidade total disso, né? Total. Você está entrando no organismo que não é o seu, porém você tem que trabalhar como se ele fosse seu, também senão você não fica bem nele, né? E saber E que nada te sem pertence, desrespeito. que tudo é Quê? efêmero, que nada Sim. te pertence, tudo é, né, é passageiro, assim, sabe? Mas aí, né, aí, onde vocês estão, não é a casa de vocês, é uma casa de uma outra pessoa que vocês estão dividindo? Que não, que a gente está vivendo uma época que todo mundo se readapta. Inventa. Então, essa amiga Helena, ela viajou para Teresópolis, passar lá um tempo, e a gente falou, bom, vamos se ajudar mutuamente. A gente também está ficando agora sem espaço, vamos ficar, um ajuda o outro. Vamos Sim. esse lugar Eu cuido da sua casa e a sua casa cuida de mim. Boa. É. Como é que, mas e Thierry, como é que você tá como é que vocês estão? Que eu acho que a Raquel também, se quiser, pode entrar. Eu gosto dessa coisa tão espontânea, assim, aberta, mais performática mesmo. Assim, como é que vocês estão de trabalho? E não, antes de perguntar isso, eu queria te perguntar como é que você está mais no teu setor de profissão, que você é ator, diretor, coach de... Aliás, pode até explicar isso melhor, o coach para atores ou artista do francês, para o francês, no caso. Eu expliquei um pouquinho antes de começar, que você me ajudava com as pronúncias, mesmo com pequenas frases, para falar em francês lá no Rio Ota. Verdade. Como é que era essa fala sua? Pois é. Voilà le citron. Vou lá nesse troll e como não sei o que lá, 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 lá. Eu vou falar pro Charlie. Musicalidade, né? Não, Tem a musicalidade. Mas eu não lembro a fala. não, Mas, para mim, como é que você tá? E que setor você está trabalhando? Você está dando aula online ou não? Enfim. E como é que está a sua profissão? Como é que você está lidando com isso? Que é uma pergunta que é onde a minha angústia. Isso que eu pergunto para todo mundo quando eu faço a live. Para eu também ter uma empatia das minhas... E não enlouquecer, achar que eu tô maluco sem emprego sozinho. Bom, voltando aqui, no assunto do coach, eu posso falar dessa última experiência, além do Riota, contigo e com Marjorie. Não é assim? A Raquel já falava? Não, a Marjorie, eu já tinha trabalhado... Não, a Raquel já falava francês? A Raquel É. Várias línguas. Ela fala inglês, Ah, que legal. ela é poliglota. Poliglota. Mas há 2 anos atrás, eu participei ativamente do seriado Santos Dumont. O Zappa, esse ator prodigioso, precisava, como Santos Dumont, falar francês. Passamos meses se encontrando 3 vezes por semana na Pindorama, produtora lá do Estevam Chiavato. Conheço. E Fernando. Sim. E aí trabalhamos intensamente, mas não de uma maneira acadêmica, conjugar no presente, no passado e no futuro, mas a partir da dinâmica e do contexto da obra. Eu não sou um professor de língua francesa, mas eu sou ator e eu gosto de brincar com as línguas. Então, foi a minha abordagem, aproximação para ele sentir mais à vontade com a língua, poder errar sem sofrer. Sem travar. Sem travar, né? Isso foi com ele e com os atores que em volta precisavam falar francês, já que era uma produção, 70% do seriado era falado em francês, Santos Dumont, né? Tá sendo exibido ainda? Não, passou Como é que algumas acha para as vezes. pessoas aqui? Talvez. Mas já passou algumas vezes já. E é bonito. É muito bonito. E além disso, eu tinha o prazer... Mas passou, desculpa, Thierry, passou onde? Foi pela HBO? HBO. Ah, tá. Uhum.
E aí, na história, eu encarno o mecânico francês, Nossa, braço direito do Santos Dumont, ao lado de um ator muito bacana, chamado Miguel Pinheiro, português. Então, uhum. a gente formava uma dupla. E era um jogo fantástico, assim. E aí eu faço isso esporadicamente, assim, quando preciso, num filme, num seriado, né? A profissão, que é nossa, conversando há 5 dias atrás com o homem, Eduardo, que ajudou a fazer a mudança, eu estava pensando, eu estava pensando, nossa, parece que quase todos os meios, todas as profissões estão ativas de novo, Sim, né? sim. A não ser a minha, a nossa. Como é Uhum. difícil, como está difícil, né? Sim. E, não somente essa conversa sobre precisa se reinventar, mas é um momento extremamente delicado, Bruno. É um momento bem delicado. Eu tinha iniciado o ano pensando, eu estou gravando a primeira fase de uma novela, Nos Tempos do Imperador. Tem um filme, Jovens Polacos, que saiu. Marighella, esperando Marighella. Hum, Até hoje não aham, aham. está nas telas do Brasil. Que é uma conversa, elas se unem, né? Elas têm uma interseção muito grande. Eu tô com um projeto aqui, não sei se a gente conversou na época do Rio Otto, que é Drama Dispersone, que eu vou dirigir e o Caco Ciocler vai fazer a supervisão. Uhum. E é um peruano, Gonzalo Rodrigues Risco, que eu tenho os direitos, e aí a gente vai fazendo essa rede de leituras, é onde a gente está achando para não parar e a nossa cabeça também não parar, né? Senão a gente adoece. E o ator do elenco, um dos atores do elenco, acho que você conhece o Michel Berkovitch. Sim. E eu conversei faz 2 dias com ele, 2 horas, não sobre a profissão, mas sobre o reflexo que a gente está passando de não poder estar exercendo a profissão. Então, ele me falou exatamente isso. Todo mundo estava com a bola subindo quando vem a pandemia. Né? Eu vim para São Paulo, você conhece um pouquinho da minha história, eu vim para São Paulo, estou há 1 ano hoje, fez 1 ano hoje, e eu vim para a bola subindo. Começando a dar aula, dar oficina aqui no Teatro Comune, a peça já em editais, recolhendo o elenco de São Paulo. E ele falou também, ele estava começando uma série no Netflix, assim, tudo subindo. E agora ele está tendo que, enfim, mudar a vida mesmo, completa, de residência. E é isso, assim, a gente para pensar, né? Tava tudo meio que acontecendo e em algum momento vem alguma coisa, não só pra gente, pra muitos, dá um baque, né? Dá uma freada, né? Dá uma freada no mundo, né? De uma maneira geral. E Mas aí a gente... Fala. não, é que eu, em algum lugar, no início, até pouco tempo, eu me dei o direito de parar. Sim, Eu era fiquei, nesse ponto que eu queria chegar. eu fiquei angustiado com não posso parar, tem que se virar, Uhum. tem que produzir, tem que aparecer. Você não tem um monólogo para Sim. apresentar no SESC, você produza lá o SESC oferece 1.250, a FUNARTE 2.000. Me deu, tem que fazer, tem que aparecer. Isso me deu uma angústia profunda que fez que eu preferi voltar para a cozinha, voltar para cá, entender esse lugar, sabe? Talvez agora, pensando, opa, segundo semestre, me pousando finalmente aqui numa casa por um tempo. Bom, agora sim. Agora tem uma garagem aqui embaixo, eu estou investindo na garagem. Isso.
dando 1 hora por dia e pensando, bom, vamos ver quem sou. E preciso me reinventar. Não somente Sim. por conta da pandemia, isso já vem há um tempo, assim, sabe? Não mais me satisfazer com o que eu estou sabendo fazer. E você acaba se reinventando com o que você tem, né? Com as coisas que você tem. Por exemplo, eu estou com uma luminária aqui, um abajur aqui, uma coisa aqui. Estou feliz com isso. Está digno. Estou feliz, estou inteiro. Então a gente começa a se reinventar no que a gente tem. Mais uma vez, parafraseando ou lembrando até do Júlio Adrião, ele falou assim: eu não teria um tempo para mexer numa gaveta de achar um projeto que eu sempre quis fazer e agora eu vou fazer. Porque eu não tinha tempo. Eu chegava em casa, saía, essa coisa da realização, manter em evidência e viajo com a peça, eu não paro. E ele falou, a pandemia para mim, então ele deu uma entrevista para o Alan Castelo e falou, a pandemia para mim fez bem, porque eu parei. Eu vi coisas que eu amava fazer, amaria, eram projetos interrompidos, foram projetos interrompidos, e eu vou pegar esses projetos, porque eu me identifico com eles. Eu acho que é isso, é se identificar com o que é nosso hoje. Eu penso assim, a gente parar e se identificar com o que é nosso, com o que a gente sabe falar com o coração, né? Enfim, eu acho isso. Exige um trabalho vertical, né? Sim, e exige o trabalho da renúncia. Você, por exemplo, vocês dois, você e Raquel, super artistas que fazem muita coisa, vocês se recolheram num lugar que o lugar onde não tinha o que exatamente todo mundo está usando, que é a internet. Então foi uma volta para dentro, para se reorganizar, para voltar com um olhar artístico, um olhar com mais força, para, sei lá, que era uma das minhas perguntas aqui, qual é a... Você está meio travando, hein, Thierry, mas tudo bem, vamos continuar. Qual é a qualidade de escolha, quais são os seus critérios de escolha para um trabalho, logicamente antes da pandemia? Como é que você escolhe o trabalho? Lógico que o financeiro existe, mas como é que é? Como é que é isso para você? Existe o dinheiro, mas existe o que mais? A escolha, ela nem sempre acontece. Tem uma parte de sorte também, né? Poder trabalhar. Eu trabalhei eu fui dirigido por muitas mulheres. Legal. Principalmente, basicamente por mulheres, assim. Bia Lessa, Monique Gardenberg, Maria Isabel Garcia, Raquel Carro, de alguma maneira, Angela Leti Lopes e Henrique Dias. Henrique Dias, mulher. Porque tem uma Aura feminina grande, eu sei. E com projetos muito interessantes, né? Que vai desde as Três Irmãs, o Riota, passando por a Gaivota, o Coletivo Improviso, o outro. Então foram durante uma época experiências assim que me davam uma base, assim, um lugar de questionamentos assim constantes. Aí paralelamente você vai filmando, gravando personagens de gringos, no meu caso, né? Eu sou o francês, o suíço, o belga, André, Bertrand, Etienne, é comigo mesmo. Mas como é que é isso para você, Thierry? Ser o estereótipo do estrangeiro. De um tempo para cá mudou. Porque eu quis que muda também, sabe? Era basicamente a partir do perfil e do sotaque. E pouco a pouco eu
achei que podia ser mais do que isso, mais interessante. E eu acho que comecei a imprimir personagens. Na França tem uma cultura de personagens secundários muito bem trabalhados, que não é somente para servir o protagonista. E isso me interessa muito, a construção de personagens, assim, de poder desenvolver seres, assim. E isso, de um tempo para cá, veio assim à toa, sabe? Eu tô mais feliz com esse percurso agora. Tá, então você tinha sempre alguma coisa que você realmente quisesse fazer do coração, assim, no sentido das peças, e tinha o outro lado que era o mais comercial, mais o rentável, mais o salarial, enfim. E Quer quando dizer, você estava sempre... quando você pode jogar os dois, é maravilhoso, assim, entendeu? Mas sempre terá... Eu, por exemplo, eu não faço teste, casting, tanto quanto atores e atrizes brasileiras. Mas, Sim. quando me chama, é quase certeira. É tiro certeiro, porque já é o perfil, não tem 30, assim. Uhum. Agora, é um lugar a ser trabalhado mesmo, né? É o diferencial, é o diferente, é o outro. Sim, é quase assumir isso também, isso não ser uma coisa que te deixa angustiado. Eu vou assumir, é isso aqui que me quer. Eu lembro que eu entrei um dia na produtora, uma produtora lá no Rio, era uma produtora de cinema que eu via o meu briefing, era o baixinho engraçado. O baixinho. Então sempre me chamavam para comercial para ser o baixinho engraçado. Aí eu assumi isso, tá tudo bem, tá tudo certo, o baixinho irônico, agora pode ser o baixinho careca engraçado, enfim. Mas eu sei que também, paralelo a isso, eu tenho as minhas outras coisas que eu gostaria de fazer realmente, genuinamente. Uhum. Não, esse lugar, o teatro que você pratica, que eu também, que nós, ele vai te alimentando e vai desenvolvendo outras possibilidades, né? Sim. Só para usar o exemplo dos Sete Afluentes do Riota, Grande Aventura. Aliás, Soninha, beijo, Ana, beijo, que eu vi aí a Aninha, Soninha e a Sônia Pena. Beijo para vocês. Então aí. Nessa. Ah lá, a Raquel também tá mandando beijo, todo mundo. Manda aí, Raquel, manda um beijo para elas. Só pensar que quando Monique e Michele Matalon, né, não vamos esquecer dessa fundamental, montaram 15 anos atrás, eu era qual é o nome dele? O ator lá, esqueci o nome dele. O Caio Junqueira? Não. Lepage? Não. Não, Lepage é o autor. O que você fazia, o que fazia nos... que encarnava o Petit Pont. Eu esqueci o nome dele, mas enfim. Eu era esse personagem. E entrava e trabalhava lá, a peça. Era o Gilles, não? Não, eu fazia isso. E Gilles Guisdeck era o embaixador. Sim, mas você está perguntando quem era o ator que fazia? O nome do personagem. Tá. Bom, enfim. E 15 anos depois, o ano passado, no Sete Pinheiros, né, fazendo a peça... eu esqueci até o nome da peça que eu fazia com a Companhia dos Atores, chamada... Não, da classe... Conselho de Classe, ô maluco. Conselho. Maravilhosa essa peça, para. Conselho de Classe. Lorena, beijo. A Monique e a Michelle foram assistir e sugeriram para eu passar a fazer o embaixador. Nem sabia que era embaixador ainda e tudo isso. E com Raquel. Né? Legal. Não sabia desse lugar que foi ver o Conselho de Classe. Eu não sabia nem da Raquel. Eu fui ver quando eu via, estava lá a Raquel fazendo. Já tinha isso a priori, né? Já tinha esse pensamento, Raquel, antes? Que você já ia entrar? Não. Não, para
misturando um pouquinho. Não, eu tô Oh, misturando. Não. Que isso? Não. eu tô me sentindo maluco, não tô entendendo mais. É Marjorie que fez a Sim, pergunta. Em algum mas momento, ela teria um hiato, não teria um hiato, e aí a Raquel entraria, já era sabido disso. exatamente. Não, aí quando se soube disso, a Monique falou, precisamos de uma atriz boa que fala francês para, né, facilitar um pouco a comunicação do trabalho. E Sim, a Joana Guimarães, a Jo, sim, sugeriu a Raquel. E a Raquel comprou a ideia, entrou lá e fez a junção com a Marjorie. E sim. lá nos 2 fins de semana. Foi uma loucura. Ô, Thierry, dentro desse pensamento, eu, vendo você, eu te acho um ator muito físico e nada psicológico. Assim, não tem essa introjeção psicológica, que é a minha escolha também. Ele vem a partir do presente ali, do ensaio, as coisas vão acontecendo, eu vou descobrindo esse lugar. Eu intuo, não tenho certeza porque eu nunca te perguntei isso, mas eu intuo que você tem uma questão física, da fisicalidade do personagem muito grande. Você trabalha muito o físico do personagem, o jeito, o trejeito, a forma. Sim. E aí eu queria pensar nessas diferenças da psicologia do personagem e do corpo do personagem. Mas dentro dessa mesma pergunta, eu quero te perguntar, porque eu não sei nem se todos sabem, mas eu tive aula de clown com você na Cal. Eu tinha um palhaço chamado Pingo, que era um palhaço de rua, nervosinho, entristecido, revoltado, que era exatamente aqueles palhaços que surgem das nossas angústias, né? Dos nossos eus escondidos, das nossas sombras. E você trabalhava um palhaço muito voltado ao Beckett. E eu quero perguntar para você, assim, quando desse clown, desse palhaço, até a Carol Cantigo, que é muito amiga minha, que também faz parte de um clown, que agora acho que ela está em Belém, Carol, não é? E queria saber quanto desse palhaço ainda existe, se você não dá aula de clown, não dá, e quanto desse mundo do circense invade os teus personagens, porque eu sinto que eles estão sempre presentes. Eles têm sempre uma coisa sádica, eles têm sempre uma ironia no que você faz. Eles têm sempre uma crítica, mesmo que não esteja colocado para o público, mas quem fica te olhando, se vê dia a dia, trabalha dia a dia, ensaia a saia, você fala, cara, ele tem uma ironia. O Thierry trabalha... Natal, Carol, desculpa, Natal. O Thierry trabalha com uma ironia nos personagens dele, numa crítica. Então eu tenho esse lugar da pergunta, assim, clown, palhaço, corpo e mente, né? E psicologia. Ele, ele é cínico, ele tem a ver com a cultura francesa, europeia. Sim. Ele é brechiano também. Na verdade, nas minhas origens, o circo, a comédia dell'arte, foram que Yoshi Ueda, o encontro com o Yoshi, foram que me alimentou durante anos lá em Paris. Eu sinto isso. Eu fazia espetáculos de rua para viver, sobreviver em Paris, né? Era a minha fonte, assim. O cabaré, esses artistas que são atores e passavam em Paris de um café-teatro para o outro, faziam 4, 5 vezes a mesma noite sketches. Então, essa dinâmica, esse tipo de dramaturgia, curtinhas, assim, essa escrita, ela é uma boa base do meu trabalho. Assim, tá queimando? O pão tá queimando. Dá uma olhada nesse pão aí, não deixa queimar, não. Tá bom. Queimou muito. E aí... Ah, Raquel. Fui botar videozinho pra criança ver, deixar o pai falar. Aí, e convivi bastante com pessoas desse teatro físico, né? Sim.
Mas deixa eu só dar um parênteses. O encontro com o Yoshida, você encontrou mesmo fisicamente, assim, presencialmente? Fisicamente, Legal. presencialmente. Legal. Sim, sim. Ele estava Legal. na frente e a gente trabalhou bastante. Sonho. Ainda tem, deve ter organismo na França, assim, né? Órgãos que alimenta. Tudo bem contigo? Não, é que eu quero pegar o livro, mas tá bom. Botaram aqui para dentro do armário. Tá bom, vai. O ator flutuante. Vai. E, aliás, quando eu cheguei no Brasil, então, que a gente, pouco depois, a gente se encontrou na CAL, no Centro de Arte de Laranjeiras. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Eu estava imbuído desse trabalho. Eu pensei, é uma maneira, o diferencial, de me comunicar, de passar, de trocar, encontrar artistas brasileiros, né? Sim. Então, me usava desse trabalho. Hoje eu não dou mais oficina de clown e tudo. Tem pessoas incríveis aqui no país, no mundo, né? Mas isso, até hoje, você tem toda a razão, alimenta o trabalho meu de construção de personagem, né? Valério Parrinat, aquele dramaturgo francês, fala: não se trata de construção de personagem sem desconstrução da pessoa. Sim, maravilhoso. Né? E isso me interessa profundamente, assim. É um trabalho dos dois, sabe? E eu acho que você faz também uma coisa muito bacana, que eu trabalhei com o Rodrigo Portela, que eu fiz assistência dele, de direção, na CAL, agora na formatura, A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e a Sua Avó Desalmada, do Gabriel Garcia Marques. Eu fiz a avó. E aí ele falava para mim, o que eu acho muito legal de você fazendo, atuando, Bruno, é que sempre tem uma ironia. Você está falando uma coisa, mas tem um ator por trás ironizando, segredando. Então ele criou um pensamento de metodologia de os 3 S's, né? O que você está segredando do público, a suspensão e a surpresa. Não, e a síntese. O que você pode dizer sem muita gordura? O que você... Síntese. Vai lá e fala. E essa coisa que eu acho muito em você é que você está sempre segredando alguma coisa, como na composição do seu personagem, que eu acho muito legal. Que é tipo assim, tem alguma coisa que eu quero descobrir do personagem que eu ainda não sei. E você acaba anudando. É meu ponto de vista, tá? De fora. Sim. E eu acho... E se for isso, eu acho muito, muito bom, porque tem também, você está imbuído do personagem, mas tem também uma certa ironia sobre esse personagem que eu estou fazendo, né? Tem um certo questionamento desse ator que está fazendo esse personagem. É dicotômico, mas também não é tão surreal, subjetivo. Uhum. Fala. Mas, não, eu quero te falar uma coisa e tudo isso passa... A Carol tá falando da oficina. Foi você que deu pra gente do Asilo Paraíso, do Alan Castelo, de clown? Se lembra, Tia? Acho que foi você. Lá em Botafogo, não? Foi, há muito tempo atrás. Acho que foi através do meu contato. Eu falei com você que a gente estava fazendo uma peça de idosos e coisa e tal, né, Carol? Me lembra. E aí você deu uma oficina pra gente descobrir esses senhores nesse lugar mais clownesco. Olha que foda, Carol. Boa lembrança. Que pra mim é uma peça inesquecível. Mas fala, desculpa, te cortei. Não, é que tudo isso tem a ver com o lugar que me interessa profundamente, que é o olhar da criança. Sim. O jogar, o brincar, tem muito a ver com a infância, esse lugar de brincar que a gente não pode perder jamais. Se não morre, viram atores que não sabem envelhecer, né? Uhum. E a gente tem que tomar maior cuidado disso.
E ultimamente eu estava pegando aqui, eu estava lendo uma entrevista sobre Thomas Ostermayer, que é um diretor alemão que dirige a Showbühne lá em Berlim, junto a uma coreógrafa, Sasha Waltz, que é um trabalho incrível. E eu queria achar... não, é aqui. Posso tentar traduzir uma coisa para ti? Deve, Thierry, deve. Aqui parece ao contrário. Então, Thomas Ostermayer. Mas ele fala sobre o jogo, o atuar, tem muito a ver com as crianças, com o lado infantil. É um gesto intimamente relacionado ao gozo, ao desejo. Portanto, uma criança brinca somente numa situação onde ela está se sentindo segura, né? O jogo, a brincadeira, é o signo de uma situação muito protegida, sem tensão, sem medo. E nos momentos onde tem medo, a criança para de brincar, né? E é isso que a gente tem que encontrar e reencontrar numa sala de ensaios. Essa liberdade da criança. Esse espaço onde todos os problemas da vida normal ficam lá fora. Maravilhoso. Eu gosto por exemplo, em improvisações, em composições, na busca da criação de um trabalho, quando a gente está perdido, sem saber, sem achar o rumo, a dinâmica, a cena, de tentar me lembrar de brincadeiras de infância. Batatinha frita, 1, 2, 3. Eu lembro batatinha frita, que na França é 1, 2, 3, soleil, em vez de batatinha. Se você pensa Ricardo III, por exemplo, todo mundo tentando chegar no poder, eu me usava dessa brincadeira, batatinha frita, 1, 2, 3. Aí eu você, volta. De me usar de jogos assim para sabe, para abrir as possibilidades. E o clown, que seja irônico, que seja sarcástico, que seja bonachão, amoroso e tudo, como na comédia dell'arte, a gente tem várias, né, máscaras possíveis. Ele tem isso. Eu tenho um amigo querido chamado Rose Nielsen, que é um clown, um palhaço, viaja pelo mundo com a companheira dele, Helena. E você vê nos olhos desse homem, que trabalha isso há anos, bem antes do Cirque du Soleil, que ele praticou, que ele trabalhou, você vê essa... você nunca dança sozinho, você sempre dança com essa criança dentro de você. Ele cultiva isso. Que lindo. Nitidamente nos olhos dele, sabe? É generoso, é amoroso, é isso. Que lindo. Thierry, essa live aqui vai chegar tá chegando num horário aqui para cortar. Tá. Vamos abrir mais uma? O que eu tenho que fazer, pessoalmente? Não, você não tem que fazer nada. Eu vou salvar essa. Eu vou salvar essa e aí eu te mando um direct e a gente volta. Oi, vamos lá, merda, e a gente volta, tá? Gente, vocês que estão aí podem fazer pergunta também. Perguntas. E a gente volta daqui a pouquinho. Thierry, eu queria te deixar uma provocação antes de ir. E aí, essa confusão belga, França, Brasil? Chamo de um ator francês. Aí eu já vi você. Eu não sou francês, sou belga. Vocês não falam, não. Deixa isso para depois. Tá bom. Aí você, da onde começa, como enfim, como você chega no Brasil também. Queria muito saber. Eu Bruno, estou muito... Não só para o outro, mas eu queria saber também. Tá, pessoal? Fica aí, a gente vai abrir mais uma. Beijo, beijo. Vai ver o pão aí. O pão vai ficar salvo.